Irmãos, irmãs, pela graça e bondade de Deus, chegamos mais uma vez ao domingo, dia do Senhor, dia em que nós celebramos esse mistério tão grande, que é a base, que sustenta a nossa fé, a vida da igreja, o mistério da Páscoa, sua morte e ressurreição. Que bom que a sua palavra libertadora pode chegar até nós, mais uma vez. Hoje, com o evangelista Lucas, no capítulo 20, versículos 27 a 38. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão como anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nosso Deus é o Deus dos vivos. Todos vivemos para Ele. Nele existimos, nele nos movemos, nele nós somos. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus dos pais. O evangelho que acabamos de ouvir apresenta o diálogo de Jesus com os saduceus, que eram da classe aristocrática e desprezavam os fariseus e as suas crenças e as interpretações da lei. Eram tidos como conservadores, aceitando apenas os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos como Pentateuco, não permitindo as crenças farisaicas na ressurreição corpórea dos justos e na existência de espíritos. Confiavam num Deus feito à imagem e semelhança deles. Eles, os saduceus, eram membros do Sinédrio, e nós não podemos esquecer que foi o tribunal, não é? O Sinédrio foi o tribunal que levou Jesus à cruz. A questão proposta é aquela que nós conhecemos, a lei do levirato. O irmão devia criar, providenciar um herdeiro para o irmão que morresse sem filhos, sem herdeiros. E assim a propriedade permanecesse na família. A propriedade permanecesse na família. E o nome do irmão continuasse na sua posteridade. Morrer, aqui é importante, sem descendência era um castigo de Deus. E a viúva, nesta situação de
nesta condição, ficava numa situação vulnerável, sem proteção alguma. Então, a mulher casada, o marido morria, os irmãos do marido dela deviam se casar com ela, a fim de suscitar filhos para que tivessem descendência. E a própria viúva, de certo modo, ficasse amparada e não numa situação vulnerável. E isso era uma questão, não é, de castigo de Deus, o desamparo, não é? Não ter descendência, não ter filhos, era uma aberração, para usar uma linguagem mais nossa. Os saduceus apresentam um caso que julgam, veja, um caso que julgam forçará Jesus a permitir a poliandria, esse casamento de irmão que passa para irmão com a viúva. Mas a poliandria era considerada, por sua vez, imoral. Jesus responde que a sucessão de maridos é problema para os saduceus, porque eles não compreenderam o significado da ressurreição. A vida na ressurreição e a existência presente são duas coisas completamente diferentes. Ou seja, no céu, um novo tipo de relacionamento não vai mais exigir a procriação, porque esse relacionamento transcenderá o relacionamento conjugal. No céu, todos seremos como anjos. Não vamos mais necessitar das categorias humanas, dos modelos humanos para nos realizarmos. Seremos como anjos, ou seja, na contemplação de Deus face a face. Jesus, então, é muito claro, como podemos perceber. O mundo futuro não é uma reprodução do mundo atual, da sociedade atual, para dizer uma edição melhorada do tempo presente. Segundo, nosso Deus é o Deus dos vivos, desde sempre e para sempre. Somos chamados com Ele, desde hoje, desde agora, à vida em plenitude, no amor, no bem, no serviço. E 3, dizer que seremos como anjos implica em reconhecer que as categorias humanas, o conhecimento humano, não nos pode descrever a eternidade com Deus. E sobre todos, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.